Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ingredientes que você compra para você colocar no seu pão, ou no seu panetone, nos seus preparos, né? Muitas vezes eu falo sobre ingredientes o menos processados possíveis. É muito complicado você pensar que um pão pode ser algo completamente sem processamento, porque a gente já parte de uma farinha que é processada e conforme os ingredientes que você for incluindo dentro do seu pão, ele vai ser mais ou menos processado. Então vamos começar aí pelo leite, digamos, né? O leite você encontra ele, leite em pó, leite de saquinho e leite de caixinha. Cada um veio de uma maneira diferente. O leite em pó, ele é feito através do leite líquido, passa por um processo de transformação para pó e com certeza ele ali dentro dele ele vai ter alguns emulsificantes, alguns estabilizantes. Não são os emulsificantes e estabilizantes mais comprometedores, porém já é um produto mais processado. O leite que você compra de saquinho, ele é um produto minimamente processado, porque ele sai do produtor rural e ele passa por um processo de pasteurização dentro das fábricas que recolhem esse leite. E ele já é envasado, por isso que ele já é distribuído, por isso que ele tem uma validade muito curta. Então ele tem uma incidência de aditivos químicos muito pequena mesmo. Leite em caixinha, você já encontra alguns estabilizantes e conservantes para fazer um prolongamento da vida. Claro que tem a questão de estar dentro de uma caixinha Tetra Pak, que faz com que a oxidação, o contato com o oxigênio não aconteça. Então ele não acontece a oxidação, por isso que tem esse prolongamento maior. Mas existe já uma carga maior de aditivos ali dentro desse leite. Vai te fazer um mal imenso? Vai te fazer um menos mal do que você efetivamente comprar um pão que dura na tua prateleira durante 60 dias, panetones que duram na tua prateleira durante 6, 7 meses. Então, justamente por quê? Por causa da oxidação. Ao momento que você abre o leite, o Tetra Pak, ele vai durar um tempo curto, porque ele já começa a entrar em processo de troca com o oxigênio. Então ele dura pouco tempo. Você não vai conseguir abrir um leite e ele não vai durar o prazo de validade aberto dentro da sua geladeira, porque ele já entrou nesse processo de troca de oxigênio. Outros ingredientes. Muitas pessoas falam, Andressa, você opta por manteiga, mas a manteiga é um pouco mais cara. Realmente ela é um pouco mais cara em relação à quantidade entregue e preço vendido, se comparado com a margarina. Porém, a margarina, ela é não vou nem chamar de alimento. A margarina é um item que é extremamente processado. A manteiga é um alimento processado, porque ela passa pelo processo de transformação do creme de leite para a manteiga. Então, ela passa por um processo. Porém, ela é o mais natural possível diante de todo o contexto. Porque se você compra uma nata de supermercado, que é extremamente perecível, você consegue transformar aquela nata numa manteiga. Agora, se você compra uma margarina dentro do supermercado e deixar fora da geladeira, ela dura por muito tempo mesmo estando fora da geladeira. Então, assim, quando eu bato muito de frente com essa história de que margarina não faz bem, é preocupada com a saúde das pessoas que estão consumindo mesmo, para que você efetivamente consuma algo que você não sabe se o teu corpo terá capacidade ou não de fazer com que aquilo flua e saia do seu corpo, você pode estar consumindo algo que fica parado nas paredes do seu coração. Então, pesquise muito bem antes. Às vezes a diferença de preço, ela pode ser grande no momento atual, mas lá na frente, no dia a dia, na somatória do seu dia, você vai ver que não é bem assim. Você vai ver que vale a pena ter esse investimento numa alimentação mais saudável. E muitas vezes falar, mas manteiga não dá, para mim fica muito caro. Existe a banha. A banha animal, ela foi... É outra situação que eu falo assim. O óleo de soja, por exemplo. Quando o óleo de soja entrou, quando as fábricas entraram fabricando isso, se disseminou de que a banha de porco fazia mal, de que não era legal. E aí os produtores rurais que consumiam isso em larga escala e vendiam também, começaram a perder essas vendas, começaram a não ter mais o que fazer e o óleo de soja tomou conta do mercado. Eu quis falar basicamente do leite e da gordura, porque eu acredito que existem alguns mitos em relação a isso
de que a margarina faz bem, que existem algumas marcas que falam que faz bem para o coração, mas não faz. Existem diversos estudos científicos comprovados que informam, mostram por A mais B que não faz bem. Outra coisa que eu acho bem importante de vocês saberem diferenciar é a questão das frutas cristalizadas. Eu cansei já de ver criança falando que eu detesto a panetone, que a fruta cristalizada é muito ruim. Se você vai até o supermercado, pega aquele potinho de marca famosa, tem aqueles quadradinhos lá dentro, laranja, verde, amarelinho, e aí tá escrito lá, frutas cristalizadas. Se você ler o rótulo deste recipiente, desta embalagem, você vai perceber que aquela fruta cristalizada, ou ela foi extraída de mamão verde, ou ela foi extraída de chuchu. Eles fazem a extração tanto do mamão verde como do chuchu, porque eles cortam, introduzem saborizantes para poder dar um sabor artificial das frutas que eles gostariam que você entendesse que é a fruta verdadeira. E introduzem também corantes para que a cor te convença de que realmente é uma fruta cristalizada da laranja ou é do limão. E não é fruta cristalizada de verdade. Por isso que ela tem aquela consistência que não é agradável. Ela passa por um processo de pré-cozimento, inserção de saborizante, inserção de corante, de acidulante. Então não é legal isso. Onde você vai encontrar a fruta cristalizada de verdade? Aquela que fica maravilhosa no seu panetone, aquela que faz os melhores pães natalinos, bolos natalinos. Você encontra em mercados municipais, você encontra em celeiros, empórios, lojas que vendam produtos naturais. Aí você vai pedir por laranjas cristalizadas, que aí é a casca da laranja efetivamente que foi cristalizada, num processo muito mais natural. Não passa por esse processo de introdução de corante, introdução de acidulante, introdução de saborizante, porque a fruta, ela tem o sabor, ela tem a cor daquilo porque é ela. Você também encontra os morangos glaciados, cerejas glaciadas. Existe uma infinidade de frutas verdadeiras que você consegue encontrar de uma maneira muito mais natural e produzir na sua casa um produto final muito melhor. Então, dentro de diversos contextos, a gente vai escolhendo, optando. É a mesma questão do açúcar. O açúcar, a gente consegue encontrar ele de diversas maneiras. Você consegue encontrar ele açúcar mascavo, branco ou escuro. Você consegue encontrar o açúcar demerara, o açúcar cristal, o açúcar refinado. Quanto mais refinado ele for, mais processos químicos ele teve que passar e processos de refinamento ele teve que passar para que ele chegue até você o mais branco possível e o mais fino possível. Porque o açúcar natural, ele não tem essa coloração totalmente branquinha. Não é característico do açúcar. Agora, você vai falar assim, você deve estar se perguntando, Andressa, mas você usa o açúcar refinado? Eu uso, para alguns preparos eu uso sim, mas eu uso de maneira consciente. Eu uso sabendo que eu estou inserindo dentro do meu preparo, eu uso sabendo que é uma quantidade pequena para um preparo que é imenso. Se você vai fazer um panetone e dentro de 1 kg de farinha você coloca 150 gramas de açúcar, digamos, né? Existem diversas receitas. Você coloca 150 gramas de açúcar, você não vai comer o panetone inteiro. Vão ser quase 2 quilos, né? Porque vai somar todas as coisas que vão dentro do panetone para 1 kg de farinha, 150 gramas, é pequena a quantidade. É pequena no final da história, porque você vai comer uma fatia desse panetone. Você não vai comer o panetone todo. E se for comer o panetone todo, não vai ser num dia só. Vai ser parceladamente. Então a introdução não é dos 150 gramas numa pegada só. Diferente de um refrigerante, por exemplo. Se você for consumir um refrigerante numa pegada só, você insere dentro do seu corpo uma alta carga de açúcar em poucos minutos e você nem percebe. Às vezes você nem se dá conta. Então eu quero aproveitar e fazer o consumo de coisas que eu considero que não são as mais naturais do mundo, mas de maneira mais parcelada, que é o caso do açúcar refinado. Eu vou consumir o açúcar refinado ao longo da minha vida ainda? Com certeza eu vou consumir, mas eu vou evitar as bombas de açúcar refinado, as bombas de margarina. Eu evito esse tipo de coisa, porque efetivamente isso não vai te fazer bem. Se eu for comprar um chocolate para colocar dentro de um preparo meu, eu opto por um chocolate amargo ou um chocolate meio amargo, que tem uma alta taxa de cacau, que quanto mais cacau, menos açúcar introduzido ali dentro ele terá. Então, pensem sempre no contexto geral. Hoje eu falei sobre
alguns ingredientes aleatórios, mas eu gostaria que você pensasse sobre eles. E dia a dia eu vou trazendo algumas outras informações, alguns outros ingredientes que te façam pensar um pouquinho o seu consumo atual e como você pode transformar esse consumo no decorrer da sua vida. Até o próximo vídeo!